Olá a todos do sétimo ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está no nosso livro, Japão. Bom, na aula passada, estudamos um pouco mais sobre esse Oriente, estudamos sobre a China. Vimos que a China trouxe muitas coisas para o desenvolvimento assim do mundo como um todo. E não só se limitou esse desenvolvimento no aspecto econômico, não só foi um crescimento econômico, também teve uma contribuição cultural, social e etc. Tanto é que estudamos assim dinastias chinesas, ou seja, a dinastia, a sucessão de soberanos que vem de uma mesma família, de uma mesma linhagem, imperadores, reis e etc. Vimos que os chineses contribuíram para o mundo como um todo com a pólvora, com a bússola, com o papel, com a prensa e também com a fabricação de seda, entre outras coisas importantíssimas assim que os chineses trouxeram. Bom, como eu chamei a atenção também na aula passada, a importância do Oriente é muito grande para o mundo e não só no aspecto econômico. Então, tanto a Índia quanto a China, como também agora o Japão, todos eles contribuíram imensamente para o mundo de uma maneira diferenciada, mesmo tendo algumas influências muito parecidas em relação à cultura, mais especificamente em relação à China e o Japão. Eles tiveram assim, uma proximidade cultural muito grande, porém, posteriormente o Japão se desenvolveu e ganhou assim a sua identidade cultural. Bom, vimos que no contexto das grandes navegações, os europeus estavam buscando rotas alternativas para que eles pudessem chegar assim nas Índias, ou seja, Índia, China e Japão. Eles estavam atrás das especiarias, como também de conquistas territoriais que posteriormente eles se tentaram a fim que eles viessem ter o controle bem maior do globo terrestre, já que os europeus como um todo estavam nessa disputa, ou seja, inicialmente os portugueses, espanhóis e entre outros que entraram depois nessa disputa. Aí temos aí uma imagem, aí temos aí na imagem um biombo. Os portugueses, na época das grandes navegações, conseguiram chegar até o Japão. Acabaram por influenciar o idioma japonês. A palavra Karusan, por exemplo, tem origem portuguesa e significa calção, acima, um biombo do século XVI, representando a chegada dos portugueses a Nagasaki. Então, os portugueses chegaram também no Japão, assim como chegaram na Índia e na China, como vimos em aulas passadas. E eles também influenciaram, assim, de uma certa medida, essa cultura japonesa. Então, assim como os orientais influenciaram o mundo como um todo, né, os europeus também, ocidentais, influenciaram, assim, em certa medida, a cultura oriental. Bom, como eu chamei a atenção para vocês também nas aulas passadas, tudo que existe contém uma história, tem uma história. Então, antes de os europeus, mais especificamente de os portugueses, chegarem ao Japão, também já existia uma sociedade estabelecida com a sua própria cultura, com suas próprias tradições e etc. Então, veremos um pouco sobre essa antiguidade japonesa e depois o período medieval. Bom, os japoneses também viveram em um período medieval, assim como os europeus. E também os africanos viveram em um período medieval. Então, falarei mais sobre esse período medieval do Japão depois que a gente entender um pouco mais da origem dessa civilização japonesa. Bom, origem e localização geográfica. Origem. De acordo com achados arqueológicos, a ocupação desse arquipélago ocorreu há mais de 30 mil anos antes de Cristo, durante o Paleolítico. Ou seja, até hoje o Japão é um conjunto de ilhas, por isso arquipélago. Então, durante esse período paleolítico, onde o ser humano já usava assim a pedra lascada para fazer instrumentos a fim que viesse viver de uma forma melhor, já que o ser humano ele aprendeu adaptando-se à natureza e
pôde criar instrumentos para, assim, vamos dizer, dominar essa natureza. Então, dentro desse contexto, para os japoneses, eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes e etc. Durante esse período aí paleolítico. Porém, a primeira civilização que foi fundamentada assim foi durante o período Onomon, que foi de 8000 a.C. até 300 a.C. Os indivíduos desse período eram politeístas e também viviam da caça e da pesca, como também da coleta de frutos e raízes, e fizeram recipientes de cerâmica. Bom, esses indivíduos, esses japoneses, tinham a crença politeísta, já que era tudo muito novo, já que não se tinha uma explicação racional para as coisas. Então, eles acreditavam que as coisas tinham uma alma: o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os rios, etc. Além disso, eles também cultuavam assim os seus antepassados, os seus ancestrais. Então, eles tinham esse cuidado com a natureza, essa devoção, essa adoração e contemplação para com a natureza e também para com os seus antepassados, o respeito aos mais velhos, às pessoas que passaram antes na árvore genealógica. Então eles tinham essa preocupação assim com esse culto aos elementos da natureza, como também aos ancestrais, aos antepassados. Além disso, eles evoluíram bem mais ainda a questão da caça, tanto é que eles utilizaram arco e flecha. Foram, assim, os precursores ao usarem o arco e flecha e também fizeram recipientes de cerâmica, que parece uma coisa boba para a gente hoje, porém, para a época não era, já que eles se utilizavam da argila e essa argila tornava-se em cerâmica, ou seja, um recipiente mais forte. E assim eles colocavam os cereais, as frutas, eles colocavam a água e levavam isso de um lado para o outro. Então, isso foi muito importante durante esse período Onomon. Bom, outro período que foi de 300 a.C. até 300 depois de Cristo foi o período Yaoi. Esse período houve uma combinação de aspectos dos chineses e dos coreanos, uma mistura dessas culturas, e isso fez com que tivesse uma influência muito grande nos japoneses. Bom, tanto os chineses quanto os japoneses, eles se originam assim dos mongóis. A base de formação desses povos justamente são os mongóis. Então, e os coreanos também contribuíram muito para o desenvolvimento assim dos japoneses. Então, nesse período, Yaoi teve essa influência muito grande dos chineses e dos coreanos. Além disso, os indivíduos, os japoneses, trabalhavam com o cultivo irrigado do arroz, aquela espécie de arroz aquático, que foi uma influência justamente dos chineses na parte sul da China. Então, e até hoje, esse cultivo irrigado do arroz faz muito sucesso e é muito importante assim para os japoneses. Além disso, eles também contribuíram com o uso do metal. Então, nesse período, eles já deixaram assim de utilizar a pedra e o metal passou a fazer parte do dia a dia desses japoneses. Através do metal, logicamente, se tem instrumentos agrícolas muito mais fortes, se tem instrumentos na sociedade muito mais fortes do que a própria pedra, ou ossos, ou madeira, etc. Bom, depois desse período, outro período começou, chamado período Yamato. Esse período foi de 300 a 710 depois de Cristo. Teve um grande desenvolvimento também da agricultura. A agricultura se fortaleceu em uma forte influência do budismo e do confucionismo. Lembrando, o budismo foi criado na Índia. Siddhartha Gautama, aquele nobre, foi meditar, passou a ser chamado posteriormente de Buda, o Iluminado. Então, esse budismo teve uma forte influência tanto na China quanto também no Japão. Agora, o confucionismo foi a filosofia de Confúcio.
que foi uma filosofia chinesa, que foi um pensador, um filósofo chinês. E ele, assim, contribuiu justamente para o bem social, a harmonia social para o governo da China. E essas ideias foram para o Japão e também essas ideias foram assim bem influentes dentro desse contexto, a fim que as pessoas buscassem o bem social, o bem de todos e não vivessem apenas para o seu umbigo, não vivessem segundo o seu egoísmo. E dentro desse contexto do período, passou a ter um imperador, sendo que esse imperador, posteriormente, ele vai ter um poder simbólico. Explicarei mais à frente o porquê. Além disso, dentro desse período, uma forma onde os japoneses, também influenciados pela escrita chinesa, criaram assim a sua escrita, chamada de kanji. Então, essa escrita ela surgiu da base da escrita chinesa. Mostrarei também mais à frente os caracteres e a evolução dessa escrita ideográfica, onde o conjunto assim de ideias é representado por símbolos. Então, veremos. Eu coloquei um mapa, justamente mostra esse Japão mais atual, esse conjunto de ilhas, e até hoje, logicamente, é assim. Então, há mais de 30 mil anos, a presença humana já foi assim estabelecida nesse conjunto de ilhas. E através de achados arqueológicos, podemos comprovar essa informação. Bom, Japão medieval. Vimos, então, anteriormente, o período do Japão que foi o Japão antigo. Dentro dessa antiguidade, existiram vários períodos e várias evoluções dentro assim dessa cultura japonesa, cultura essa que foi influenciada tanto por chineses quanto por coreanos. Até mesmo antes do período Heian, aconteceu assim uma medida do imperador que fez com que as terras não fossem mais propriedades privadas. O imperador ele teria o controle assim dessas terras. Então, posteriormente, existiu esse período Heian, que foi de 784 ao século XII. Houve uma identidade artística japonesa e o poder passou para a nobreza militar. Bom, como eu chamei a atenção, na antiguidade, os japoneses foram muito influenciados pelos chineses e pelos coreanos. Agora, nesse período medieval, houve essa identidade artística japonesa. Então, através de ações do governo, existia assim um aumento da poesia, da literatura, enfim. Então, essa identidade foi sendo formada pelo próprio povo japonês com a sua própria cultura. Lembrando, não existe cultura pura, já que eles foram influenciados, porém, a partir das influências que os japoneses receberam, eles criaram assim a sua própria cultura. Então, dentro desse contexto, período Heian, a nobreza militar, os nobres militares passaram a ganhar muito poder, de modo que, como eu chamei a atenção anteriormente, o imperador passou a ser uma figura simbólica. Ele reinava, mas não governava, porque, afinal de contas, quem governava era essa nobreza militar. Aí iniciou o período chamado assim de shogunato, que foi do século XII até 1868, do século XII ao século XIX. Nesse período, a base de poder era a terra e tinha características semelhantes às do feudalismo da Europa. Então, assim como a Europa passou pelo feudalismo, onde se tinha um senhor feudal que era dono das terras, o camponês ele trabalhava assim em uma terra que não era sua, estava preso a essa terra, parte daquilo que ele produzia nessa terra era para a alimentação sua e de sua família, e a outra parte era paga assim ao senhor. Esse camponês deveria pagar impostos. Isso aconteceu na Europa, como também
aconteceu no Japão. Então, a nobreza não militar, a nobreza dona dessas terras, agia dessa forma. Então, existia lá em cima a nobreza militar. Logicamente, essa nobreza militar, as pessoas que faziam parte eram chamados de shoguns, por isso que é shogunato. E abaixo vinham assim, logicamente, esses nobres donos de terras. Os shoguns também eram donos de terras, assim como esses nobres. Porém, esses nobres estavam abaixo do shogun. Por quê? Ou dos shoguns. Por quê? Porque os shoguns, eles que de fato mandavam e controlavam dentro desse período. Mais uma vez, o imperador reina, mas não governa. Os shoguns que estabelecem assim o governo. Tanto é que alguns vão chamar os shoguns de verdadeiros reis dentro desse período. Bom, esses shoguns, eles assim tinham pessoas também que cuidavam de suas terras. E essas pessoas eram os samurais. Os samurais defendiam assim a propriedade ou as propriedades dos shoguns. E com isso, eles recebiam, logicamente, para fazer isso, e além disso, eles também ganhavam assim terras. Então, eles faziam essa defesa dos shoguns. Bom, aí temos os primeiros shogunatos dentro desse contexto da história japonesa. O shogunato Kamakura, dentro desse contexto, que foi um dos primeiros shogunatos, os japoneses derrotaram os mongóis. Lembrando, como eu falei lá no início, os mongóis, que também eram povos asiáticos, eles influenciaram a cultura, já que essa origem também japonesa veio assim dos mongóis. Então, os mongóis, eles queriam invadir o Japão e assim disseram que não invadiriam caso os japoneses pagassem tributos, impostos, coisa que os japoneses não fizeram. Com isso, os mongóis invadiram durante algumas etapas. Porém, nessas invasões que os mongóis fizeram, os japoneses foram ajudados por um vento divino nas duas etapas, nas duas ocasiões que os mongóis invadiram o Japão. Vento divino que os japoneses chamam de kamikaze. Nada mais foi do que um furacão dentro daquele contexto. Venceram, porém, dentro desse contexto, desse shogunato, por conta dessas guerras, por causa dessas guerras, os japoneses contraíram, tiveram muitas dívidas e isso teve um enfraquecimento muito grande na população japonesa. Outro shogunato também passou para o período aí posterior, o shogunato Muramati. Esse shogunato, houve assim nele muitos conflitos entre o imperador e o shogun. O imperador, ele travou vários conflitos assim com o shogunato, ou seja, essa nobreza militar, esses militares que eram os nobres que de fato governavam o Japão dentro desse contexto. Com isso, houve uma divisão no Japão em norte e sul, e posteriormente houve uma unificação do território japonês. Porém, muitos conflitos e guerras aconteceram para que essa unificação voltasse a acontecer no Japão. Então, por fim, os shoguns recuperaram assim o poder e continuaram governando. Aí eu coloquei os kanjis, que era a escrita japonesa, escrita essa que recebeu assim a influência da escrita chinesa. Então, era uma escrita ideográfica, onde assim se podia unir os caracteres e ter assim muitas ideias. Temos aqui, ó, sol mais lua, aí ficava assim. Isso era igual a brilhante. Árvore mais árvore, ficava assim, dava bosque. Boca mais pássaro, ficava assim, tem a ver com o quê? Cantar.
pessoa mais árvore, ficava assim. Isso tem a ver com descanso. Então, a escrita japonesa recebeu essa grande influência da escrita chinesa, porém, a partir da sua própria cultura japonesa, criou assim os seus caracteres, a união desses caracteres, gerando assim muitas ideias. Tanto é que existem milhares de ideias quando se faz assim as uniões. Bom, outra imagem, no caso aí Amaterasu, a deusa do sol. Para os japoneses, todos são descendentes, logicamente, de Amaterasu. Como eu chamei a atenção, que eles eram politeístas e assim, através da religião do shintoísmo, eles tiveram essa influência forte. Que influência? A influência de que todas as coisas foram criadas assim por Amaterasu e as pessoas são descendentes, os japoneses são descendentes dela, a deusa do sol. Tanto é que na bandeira japonesa temos, logicamente, uma bola vermelha que representa essa deusa do sol. Outra imagem, no caso, por essa influência shintoísta da religião do shintoísmo, os japoneses assim, eles têm todo um cuidado pessoal consigo e também com o mundo em que eles habitam. Para a crença shintoísta, os seres humanos nascem bons e, através da sua evolução e cuidado assim espiritual, o ser humano tem que cuidar também assim do seu asseio pessoal, da sua limpeza e do mundo em que está inserido. Tanto é que vimos exemplos disso na Copa do Mundo, onde os japoneses eles recolhem seus lixos, eles levam lá suas sacolas e colocam tudo aquilo que eles consumiram, o resto do que foi consumido nessas sacolas. Então eles têm esse cuidado muito imenso com a limpeza, que tem a ver com essa crença shintoísta, mesmo o Japão se tornando assim um estado laico, neutro, porque durante muito tempo na história japonesa, o budismo foi religião oficial e depois o shintoísmo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão tornou-se laico, neutro. Então, não tem uma religião oficial. Existem várias religiões lá. Tanto é que o shintoísmo até hoje é muito forte, como o budismo também. Mas isso ficou no inconsciente coletivo, de modo que as pessoas, além de tratarem muito bem os mais velhos, essa questão dos antepassados, elas têm esse cuidado consigo, com a sua própria limpeza e com a limpeza do mundo em que essas pessoas estão inseridas. A contemplação para com a natureza. Então, o ano novo para os japoneses é muito importante. Temos uma imagem de uma japonesa frequentando assim um templo shintoísta e usando o seu kimono, uma roupa de inverno. Isso é tradicional justamente nos primeiros 3 dias de janeiro. São feitas preces, orações por prosperidade, crescimento, amor e etc. Então, até hoje, essa crença é muito forte no Japão, porém, não é uma religião oficial. Nos tempos antigos, que o shintoísmo assim era uma religião oficial. Porém, faz parte da cultura japonesa até hoje essas ideias da limpeza pessoal, como também da limpeza do mundo em que eles habitam. Os chineses fizeram um império muito grandioso e os japoneses assim tiveram um imperador durante um período, porém o governo de fato era assim estabelecido pelo shogun ou pelos shoguns, esses nobres militares que estavam acima dos nobres detentores, donos de terras. Então, os shoguns, como eu chamei a atenção para vocês, eles tinham militares, que eram os samurais, e esses samurais cuidavam assim de suas terras. E logicamente tudo isso estava ligado
a religião shintoísta, como eu chamei a atenção para vocês. Eles cultuavam assim seus antepassados, como também eles tinham essa preocupação com a natureza, com o vento, com o relâmpago, porque eles atribuíam essas forças naturais como se essas forças naturais tivessem assim alma. Então, esse era o ponto principal dessa crença shintoísta. Os detentores de terras, os donos de terras, eram chamados assim de daimyos. Eles, que eram donos das principais terras, também os shoguns, eles eram donos assim de terras. Quando os portugueses lá chegaram no Japão, eles estabeleceram assim um contato diplomático, um contato amistoso com os japoneses. Então, do ponto de vista dos japoneses, com essa chegada dos portugueses lá, eles procuraram assim tirar vantagens dessa chegada. Eles aceitaram melhor esse contato da evangelização que os jesuítas fizeram, aquela ordem religiosa da Igreja Católica que catequizava os indígenas. Os chineses não aceitaram isso muito bem. Agora, os japoneses aceitaram e passaram também a ter uma certa influência europeia, assim, lá na cultura japonesa. Então, os japoneses foram influenciados também por isso. Então, eles entendiam melhor isso e também, muito por conta dessa aproximação, teve, assim, a questão de armas de fogo, já que os japoneses tiveram acesso a essas armas de fogo justamente trazidas pelos europeus. Então, eles procuraram, assim, se dar bem através desse contato mais diplomático com os europeus. Então, as armas de fogo elas foram usadas pelos japoneses e teve um desequilíbrio muito grande causado assim nessa sociedade japonesa no século 17. Então, o shogun entrou em guerra assim também com donos de terras. Assim, esse nobre militar shogun entrou em conflitos com os nobres donos de terras e esses conflitos, assim, eles aconteceram com armas de fogo que foram trazidas pelos europeus, pelos portugueses e foram negociadas com os japoneses. Desse modo, quando os portugueses lá chegaram, existia uma disputa muito grande entre os nobres e os shoguns, o shogunato, entre os nobres donos de terras com os shoguns, ou seja, nobres militares. Aí temos aqui outra imagem. Os samurais têm papel central na cultura japonesa. As representações de seus feitos em campos de batalha servem de inspiração, nos dias atuais, para mangás japoneses. Aí temos aqui uma luta de samurais. Bom, então como vimos, os shoguns eles tiveram essa importância grandiosa dentro da civilização japonesa do século XII ao XIX. Formalmente, o imperador governava, mas na prática eram os shoguns que administravam e governavam essa população japonesa. Bom, ao fim da Segunda Guerra Mundial, teve, assim, a última presença oficial do shintoísmo, na religião que chamamos atenção, já que o Japão se tornou um estado laico, neutro, onde as manifestações religiosas podem acontecer, onde as pessoas podem ter a religião que elas bem quiserem. Então, tornou-se laico, assim o Japão, e o imperador deixou de ter esse status divino, porque o imperador também era tido como uma pessoa que fazia essa mediação entre os deuses e a população. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, isso deixou de acontecer. Aí temos aqui uma imagem. Temos aí Minamoto no Yoritomo, o primeiro shogun, que foi de 1192 a 1199. Enfim, gente, espero que tenha ficado claro que
os orientais contribuíram muito além, assim, da economia para a cultura do mundo como um todo. Até o próximo vídeo.